Mais um pouquinho de equilíbrios líquido-vapor, usando esses diagramas de pressão total em função da fração molar do componente A na mistura. Esse componente A pode ser, por exemplo, vamos imaginar assim, poderia ser algo como benzeno, uma mistura de benzeno e tolueno, né? Então aqui à esquerda, né? Quando a fração molar do benzeno é zero, você tem tolueno puro, e essa pressão total é igual à pressão de vapor do tolueno puro. À direita, quando a fração molar do componente A é 1, então você teria benzeno puro, e essa é a fração molar do benzeno puro. Benzeno puro é mais volátil, né? Tem uma pressão de vapor maior. Mas vamos voltar aqui para um caso genérico agora, sem citar nomes. Esqueçam por enquanto benzeno e tolueno, né? Eu só tinha citado por tratar-se de uma solução ideal, né? Mas imagine aqui uma espécie de destilação isotérmica, né? Uma destilação que eu nunca presenciei, na verdade, assim, creio, né? Mas enfim, não é muito comum de se ver, mas aplica-se a substâncias que são termossensíveis, que numa destilação convencional por aumento da temperatura seriam degradadas. Imagine que você está no ponto A aqui, então o sistema está todo líquido, né? Todo líquido. Aí você vai reduzindo a pressão sobre o sistema ao longo dessa linha pontilhada. Quando você chegou no A1, então você tem o ponto de bolha, né? Você reduziu a pressão de tal forma que começou a aparecer traços de vapor. Então A1 continua sendo, digamos assim, o eixo X correspondente aqui seria a composição global, que coincide com a fração molar da fase líquida, né? Então esta reta aqui te dá a fração molar na fase líquida, né? E essa aqui é a fração molar na fase gasosa, né? Então nesse ponto A1 você tem apenas traços de vapor, uma quantidade quase que não detectável. E a composição do vapor está nesse ponto aqui. Você reduz ainda mais a pressão e você aumentou a quantidade de vapor. Aqui está a composição do vapor, aqui está a composição do líquido, né? Você diminui a pressão, aumenta a composição de vapor. É o que ilustra aqui esses pistões. Você vê que à medida que você vai puxando o pistão, vai aumentando a quantidade de vapor. Dito isso, né, só para reforçar um pouquinho aqui da nossa famosa regra da alavanca, né? Deixe-me me livrar desta figurinha. Então, certamente neste ponto aqui, no ponto A1, eu tenho muito pouco de vapor. Nesse ponto A2, eu tenho muito mais vapor, a quantidade relativa de vapor aumenta. Então, vou chamar aqui esse segmento aqui, vou chamar de Vzinho. E esse outro segmento aqui, eu vou chamar de Lzinho. Então, você tem assim que número de mols de A, digamos assim, na fase líquida, como é que eu posso colocar? Melhor tirar o A aqui para colocar só líquido. Número de mols de A na fase líquida, que multiplica por esse segmento L aqui, vai ser igual número de mols na fase gasosa, deixa eu colocar em subscrito, vai ficar melhor. Número de mols na fase gasosa, que multiplica por esse segmento aqui, V. De tal forma que o número de mols, a relação entre o número de mols de A na fase líquida e o número de mols de A na fase gasosa vai ser, então, segmento V, comprimento do segmento V sobre o comprimento do segmento L. Então, quanto mais próximo esse pontinho aqui no meio, na região de duas fases, estiver da curva de vapor, maior vai ser a quantidade relativa de vapor. Quanto mais distante estiver da curva líquida, menor vai ser o número de mols dessa substância na fase líquida. Boa parte vai estar na fase vapor. Então, nesse ponto aqui, ó, no A3, você tem um montão de vapor e traços de líquido. Então, aqui representaria o ponto de orvalho, né? É como se você partisse, por exemplo, do A4, onde o sistema está todo na fase gasosa, e fosse aumentando a pressão. Quando você chegar em A3, começa a formar as primeiras gotículas do líquido e que tem essa composição aqui. Aí seria o tal ponto de orvalho, né? Próxima aula nós vamos tratar de diagramas de
temperatura em função da composição, já que exploramos bastante os diagramas de pressão versus composição. Até lá.